Eu sou Flávia Burlini, eu não sei se alguém me conhece de algum lugar ou de algum evento ou de algum curso online, né? Porque nesses últimos 2 anos nós viramos artistas de televisão, né? Nós ficamos online e alguém me conhece assim? Não. Que bom! Eu conheço um curso que eu fiz na faculdade de dança, foi um curso, ele era EAD, acho. Eu não lembro história, alguma coisa. Faz muito tempo. Ih, faz. Vocês são todos aqui do Rio Grande do Sul. Eu queria que rapidamente vocês, né, se apresentassem. Eu acho que ficar falando do meu currículo, eu acho que é completamente desnecessário, né? Até porque quem tiver interesse vai lá na rede social, vai em algum lugar e descobre um pouquinho mais de mim. E se vocês estão aqui porque vocês estão interessados em ouvir, bater esse papo comigo sobre o despertar da criança para a dança. Ela é uma palestra, mas eu não gosto essa questão da palestra, né? Eu aqui, vocês ali, dá uma distância que eu venho através dessa palestra que eu chamo muito de bate-papo, a gente tirar essa distância. Na verdade, eu quero tentar entender um pouquinho por isso que eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho, assim, eu trabalho com dança há tantos anos, eu sou dessa região, para que esse bate-papo sirva de fato para vocês no dia a dia de vocês, que ela possa ter algum benefício quando vocês saírem daqui, porque às vezes a gente faz cursos, tem encontros com profissionais excelentes, assim, do qual a gente tem muita admiração, mas que naquele momento a gente sai sem que aquilo, claro que acrescenta, mas não era algo que naquele momento a gente mais necessitava ouvir e falar, né, dividir, tá? Vamos começar por aqui. Eu sou Clarissa, sou de Triunfo. Triunfo é o quê? Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Isso é norte, sul? Eu sou curiosa, eu adoro. De Porto Alegre, assim. Ah, tá bom, é daqui, Porto Alegre, tá. Eu tô te ouvindo, só vou botar aqui a palestra. Eu comecei a trabalhar com criança desde o ano passado, mas eu já faço dança há uns anos, e daí eu tô gostando muito, assim. E tá sendo uma experiência, é a primeira vez no Sul em dança? Não, já é a terceira vez que eu tô aqui. Ah, legal. E o que você espera, assim, uma palavrinha que você espera aí desse título que te trouxe para cá, né? O despertar da criança da dança. O que você vem, qual é assim, vamos pensando na palavrinha, que aí quando chegar aí vai mais rápido. O que você vem buscar, né? O que você tem de mais carente, de mais sede, de mais... Tanto emocionalmente quanto tecnicamente, né? Quanto conteúdo, que a dança tem conteúdo, né? A gente tem que entender isso, que as pessoas estão se perdendo um pouco isso. Atenção, a dança ela é algo, um instrumento transformador da nossa vida. A gente vai falar muito nisso, né? O ser humano que consegue experimentar a dança e vivencia isso, com certeza é um ser humano diferente daquele que não teve essa oportunidade. Mas a dança ela também tem seus conteúdos, as suas técnicas, né? Não, a gente fala muito dessa construção do ser humano enquanto indivíduo, essa personalidade, e tem que ter cuidado que às vezes as pessoas estão ficando só nisso e esquecem que é uma técnica, ou, entre aspas, né, uma modalidade que ela também tem que ser ensinada, porque ela também tem conteúdo, ela também tem matéria. Estão indo comigo, gente? Show! Que bom! Vocês compartilham do meu pensamento? Sim. Ótimo! Show! E tu? E tu, bem gaúcha. Meu nome é Maiara, eu também sou de Triunfo. Eu dou aula desde os 13, faz 5 anos. Jovem. Eu quis me inscrever para esse curso para aprender melhor e aperfeiçoar a técnica de dar aula, porque eu acredito que também a gente aprende muito com as crianças.
Boa, excelente frase. Elas são os nossos termômetros, né? Elas são a nossa maior matéria-prima. Muito bom. E você começou muito jovem. O que te fez? A gente já começou, tá? Vocês prestaram atenção, a gente já tá falando sobre o assunto. O que te fez começar tão jovem? Porque com 13 anos, você ainda, a sua cabeça ainda é muito dançar, intérprete, o sonho de ser uma bailarina. Eu ainda vejo, né, normalmente, o lecionar está muito longe, até porque você está construindo e ainda recebendo muito conteúdo, né, de experiência de vida, de matéria. O que você tem essa veia aí para... Bom, eu faço aula de balé desde os 3 anos, então eu tenho esse amor muito grande pela dança. E quando eu fiz 13 anos, eu decidi que eu queria trabalhar com alguma coisa, mas eu tinha que trabalhar com alguma coisa que eu gostasse. Aí eu decidi começar a A gente começa a falar aí dessa palavra, né? Que a gente fala muito sobre, né, o professor, entre aspas, né? O que é ser o professor. Antigamente o professor, né? Vocês não são, porque é a minha idade, eu tenho 50. Tinha uma coisa meio de ditador, né? Eu sou o dono do saber, eu passo o saber e vocês... Ponto final. Eu vou passar esse PDF para vocês, tá? Que aí depois vocês vão ter. Quer dizer, eu dou para Marte ou depois eu não sei como é o protocolo, tá bom? Mas se vocês tiverem interesse, depois eu envio. Né? Eu sou o dono do saber e você tá aí para aprender, eu mando, você obedece, tá tudo certo. Alguém pegou isso, porque eu vivenciei muito isso na pele. Agora, essas gerações aí, a gente já compreende que ele é um facilitador, que ele é uma via de transmissão de conhecimento. E que essa via chega a você me traz o retorno, e a gente vai fazendo, né, essa troca de transmissão. Legal. Aí entra aí a vocação, né? Isso, a vocação, o talento, né? É fantástico, todo mundo acha que ser professor, né? Eu estudo, eu sou dono do saber e eu passo, né? Transmitir já é até uma palavra mais atual, né? E eu passo, eu vou no quadro, rabisco o quadro inteiro, porque eu sou da época do quadro de giz, que era lotado, e pronto, o professor saía, ele era incapaz de saber, ele sabia seu nome, porque nós éramos muito bagunceiros e fazia chamada, né? Mas fora isso, ele, em momento algum, ele dividia. Então, vocês entenderam? Não sei se vocês estão recordando algo parecido com o que a gente está falando. Vocês entenderam? Imagina, a gente levantava o dedo, o que é? Calma, ainda não parei de falar. A gente baixava o dedo e ponto. Quantas vezes a gente entrava e saía sem entender nada, porque a gente tinha uma relação também construída através do medo. O medo era algo muito latente, que a gente vai falar sobre isso hoje, porque o medo ele ainda continua, infelizmente. E aí não tem essa questão da geração mais velha, que é a minha, né? Até a sua, que por acaso começou precocemente, né? Muito precoce, de ter uma relação com seus alunos de medo, de poder, de vaidade, né? A dança, a gente trabalha com ego. Gente, eu quero ouvir, tá? Eu tô ouvindo vocês e a gente já, não sei se já perceberam, eu já tô indo. Ela tem muito ego e a gente tem que ter muito cuidado, né? Com esse ego, com essa vaidade. Ela é vaidosa por si só. Se você entra no palco, você dança, você se apresenta para todo mundo, você não pode dizer para mim assim, ai, eu não consigo. Né? A pessoa diz, eu sou muito tímida, eu não gosto de falar, mas no palco eu me transformo. Ok, né? O palco é um momento que a gente está mais nu, a gente está completamente desnudo. Se vocês não sentem isso, vocês não se conectam com a relação da dança, né? Que a dança é ritual, é uma manifestação, né? Já lá, na pré-história, como é que eles comunicavam com os deuses, né? E aí, por exemplo, nós somos burros, que a gente não estuda nada, tem vontade de socar todo mundo.
Porque nós falamos língua, estudamos história, anatomia, não é verdade? Física, química, porque, né? Então a maior manifestação já começava lá, ó. Eles queriam falar com deuses, era através da dança. Então assim, se você chega no palco, você não tem você não sente assim, nessa coisa plena, gente, pelo amor de Deus, então vai ficar com todo respeito e encontrar uma outra profissão do qual você não sinta essa necessidade que a gente sente, né, desse contato. E aí você fala, eu sou muito, eu falo, gente, será que alguém tão tímido se transforma? Ela tem esse botãozinho, a dança tem essa chave. Mas eu não acredito que no fundo desse ser humano não tenha uma vaidade, não tenha, né, algo. Talvez pelo contexto em casa, de ser uma pessoa reprimida, entendeu? Vocês não concordam? Eu não sei, eu posso estar equivocada, mas eu acho que a gente tem aí. E o professor tem essa responsabilidade, né? De olhar hoje um indivíduo personalizado, né? Nós não somos mais gato, né? Aquela coisa de bota 50 e toca o bumbo. Que bom, fico feliz de saber que você tem essa vontade. E você entende essa responsabilidade? Sim, eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Fico um pouco nervosa às vezes, mas eu sei que... Você tem 13. Não, comecei com 13. 13 você tem... Eu vou fazer 18. Ai não, amorinha, eu também tenho 15, eu acabei de debutar. Assim, eu tenho uma cara que a pele lá em casa é uma pele carioca, né? Envelhece mais rápido, tá no sol, mas eu só tenho 15 anos. Que bom que você continue sempre buscando muito estudo e buscando os maiores estudos são as nossas crianças. Vocês fiquem antenados. Você está grávida? Então assim, teu bebê já não vai ter nada a ver com o bebê que nasceu hoje, porque antigamente a gente falava em décadas. Na minha década, talvez Fernandinho até que tem 30, mas na minha década. E hoje a gente não fala década, a gente fala mês, a gente fala 10 dias, um dia. Criança que nasceu hoje, amanhã já nasceu. A outra cara, né? Na minha época ela abriu o olho. Não abriu o olho, quando abriu o olho, abriu o olho. Acontecimento. Hoje a criança já só falta falar, mãe, vem, dá o celular aí, eu quero um iPhone 13. Quando aprende a falar que ela é um iPhone 13. Você? Eu sou Thalissa. Vocês querem anotando algumas palavras que a gente está falando aí? Olha, já desligou, né? Deixa pra lá. Vai pra lá? Ó, tá vendo? Eu nem sabia. Eu sou Thalissa, também sou de Triunfo. Eu trabalho um pouquinho mais de tempo, eu já tenho 20 anos. Muito bem. Trabalho desses 13 também. Eu comecei, na verdade, como auxiliar, né? Ajudando nas aulas. E eu vim mais justamente por essa coisa de trazer a emoção da dança para a criança. Porque muitas vezes no dia a dia assim, a gente entra para dar aula e é aquela coisa, vai imitando a prof, mas eu quero muito que elas tenham aquela emoção que Então, a gente você vai sente. ser um professor. Continua, acaba. Que a gente sente em dançar, sabe? Que a gente sente aquele prazer na aula. Você é uma professora, a gente pode caracterizar aí, se vocês quiserem anotar, assim, a gente caracteriza 3 tipos de professor, né? Ele tem o professor técnico, ele tem o professor terapêutico e a gente tem o professor crítico. Eu venho de uma geração muito do professor crítico, que ele não estava preocupado absolutamente se aquilo estava me trazendo algum benefício emocional para minha vida ou não. Vocês, talvez não, mas acredito que tenham aí qualquer coisa de algum professor que tenha passado na vida de vocês. Dá licença, gente, eu estou tomando um café, porque eu estou na terra muito fria. Que vocês falam assim, que vocês têm pavor. Ou então algum professor que te falou, burra. Vocês estão rindo porque, infelizmente, pelo que eu falei, a gente não escuta.
Isso. Gorda, você não serve para dança. Burra, você não sabe contar. Você tem dificuldade para decorar. Tu é torta. Um dia, você gosta da dança, mas a dança não gosta de você. Quem não Eu sou da geração que eu já levei um sacode, tipo assim, olha esse braço, tá? Não tô falando que apanhar, mas levar uns tapas. Isso é altamente prejudicial. Quantas crianças e quantos adultos, e hoje vocês são adultos, por quanto tempo que vocês não escutaram isso e esse registro ficou dentro de vocês, martelando a cabeça de vocês, ao ponto de vocês abrirem mão dos sonhos de vocês? E quem tem esse direito? Ninguém, nem nossos pais, porque eles não são nossos donos, né? Isso que fique muito claro. Os nossos pais nos educam para a vida. Ninguém é dono de ninguém. Nós nascemos só e vamos morrer só. Doloroso demais o que eu estou falando, né? A gente sai de um ventre, graças a Deus, na maioria, acredito, todos nós, muito amado, muito desejado, mas aquela dor, aquele primeiro choro, você como mãe vai querer socorrer, mas não tem mais jeito. É ela nascendo para a vida. A primeira coisa que Deus fala assim: minha neguinha, meu amor, minha loura, minha morena. Quando eu falo minha neguinha, é carinhosamente, tá? Agora é contigo, chora para viver. Que a tua mãe te acolheu até agora, mas agora é contigo, né? E as pessoas vêm, ó, te marretando. Então, assim, você tem o perfil do professor terapeuta, que é o professor que está extremamente... Anotem isso, que isso é muito importante. Claro, que vocês acharem, óbvio, né? Que é o professor que está preocupado não somente em dar o conteúdo, como a gente conversou no nosso bate-papo. Ele está preocupado em construir uma criança saudável, com uma boa autoestima. Você está ajudando ele a construir a sua personalidade. Isso tudo vem através da dança. Na verdade, a dança vai ser um veículo, mais um veículo, juntamente com seus pais, com a própria vida, porque vocês todos já devem ter escutado isso dos seus pais, escutavam muito. Filha, o maior educador é a vida. Se você não quiser aprender aqui com a gente, com os pais, quem nunca ouviu isso, né? Se você não quer aprender com seus pais, você vai aprender da pior forma possível, com a vida. E quando a vida bate, ela bate a doer. Vocês nunca ouviram isso dos pais de vocês? Né? Pai, você não sabe nada, mas né? A gente escuta muito isso. E aí nós estamos juntamente nesse processo educacional com os pais, com a própria vida, a ajudar a pegar a dança como veículo de formação desse indivíduo. Então, o quanto a dança ela é importante, né? O quanto ela é fantástica, porque através é um sentir. Você faz, né? Você está preocupado com que ela sinta a dança. Sim. A dança já é em si uma coisa muito competitiva, muito que nem tu falou da vaidade. E eu acho que trazer isso, os professores influenciarem isso nas crianças é muito prejudicial, porque elas já têm isso dentro delas, né? Internalizado, tipo, a coleguinha faz isso melhor do que eu, a coleguinha faz isso de outro jeito. Então eu acho que trazer essa coisa da dança ser pro bem-estar dela e não... A competição é assim, eu acho que tudo é uma questão, eu entendo o que você quis falar, tudo é uma questão de fase e de maturidade, né? A competição, não sei se vocês vão entender, ela faz parte da vida. Você vai fazer um vestibular para ingressar numa faculdade. É um critério que avaliativo, né? Que a vida que a gente vive existe, então a gente não tem como fugir. Como
preparar essa criança para encarar estes momentos, de entender que naquela modalidade, entre aspas, a fulaninha tem mais aptidão do que eu, e eu naquela outra, eu tenho mais aptidão, que isso é a lei natural da vida, que não é melhor ou pior, são aptidões que a gente tem. É o que você deve, por isso o professor terapeuta, ele vai te preparar nesse período aí, que essa criança, esse adolescente, tem gente que a gente vai ter que estender mais um pouco, quando a gente fala criança, né, a gente fala muito nessa primeira infância, digamos assim, de 0 a 7 anos, mas na maioria das vezes a gente está tendo que estender isso, porque a adolescência está difícil, os adolescentes estão com muita dificuldade de entender essas aptidões. Opa, cuidado, seja bem-vinda. Entender essas aptidões, né? E lidar com isso. E aí, mas por quê? Porque esse professor, ele não consegue saber conduzir o ensino da dança, e que a vida, em alguns momentos, a gente vai competir, né? É aquela coisa, tem gente que odeia festival, tem gente que ama festival. Na verdade, tem a balança. Tudo tem ônus e bônus na vida. Não tem jeito. Não dá para viver um mundo da Alice. Não dá para ver o mundo do Bob Esponja, do Let It Go. Não dá, né? Então é preparar essa criança para esses momentos que vão acontecer. Festival, existe um momento tão agradável como aqui, a gente está socializando, a gente está compartilhando. Por que a pessoa só vê o festival perder ou ganhar? Porque essa mente foi criada dessa maneira. Para mim, tem tanta coisa maravilhosa que competir e ficar lá atrás. Porque o meu é o nosso olhar, é o nosso foco, é a nossa maneira de enxergar. Eu estou aqui, eu não ganhei. Por quê? Porque talvez aquela escola, as meninas se dedicaram mais, disponibilizaram mais tempo para ensaiar, trazem a dança com mais responsabilidade. Não, mas ela pensa melhor do que eu. Porque nós, professores, temos essa responsabilidade, que vai muito mais além de simplesmente ensinar passos. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu, enquanto assim, posso dizer para vocês que eu tenho uma vida, Deus foi muito generoso comigo, eu me dediquei muito, mas Deus me retribuiu muito, porque eu faço o que eu amo, tenho 50 anos, viajo esse Brasil, fora do Brasil, que é assim maravilhoso poder conhecer culturas, e eu vejo, está cada vez mais notório, as meninas que entram, dançam tecnicamente, fazem aquilo e saem, daquelas crianças que dançam, que tem um diferencial. E às vezes as pessoas falam, mas aquela escola não tem aquela técnica daquela outra e ganhou. O que é a dança? É um conjunto de técnica, de arte, de expressão. Então, se vocês souberem administrar isso, vocês vão construir artistas, bailarinos e seres humanos maravilhosos, que vão cair, vão levantar como nada tivesse acontecido. Porque cair faz parte, porque do chão ninguém passa. Estão indo comigo? Sim. Show. Parabéns. O crítico é aquele que só critica, né? Ele acha que você vai evoluir, que era a minha época criticando. Se eu te chamo de burro, página... Não, ele vai repetir, ele vai melhorar. Ô fulana, tá gorda? Eu vou estimular a pessoa a emagrecer. Não, hoje a gente sabe que a pessoa vai ficar 5 vezes maior do que ela já é. Porque na verdade, aquela gordura, né, aquele padrão, que vamos, né, tá tudo hoje entre duas aspas, a gente não sabe, de repente ela teve um distúrbio, de repente ela é feliz, assim, por que eu tenho que achar que tem que ter o corpo da Ciclana se eu sou feliz com o corpo do Jô Soares? Eu estou fazendo dança com outro foco. Aí entra aquilo que a gente está falando, a autoestima, o autoconhecimento fala, eu estou com esse corpo,
esse corpo. Se eu for dançar balé clássico, de fato o balé clássico, ele tem um padrão, não tem jeito. Então talvez, se eu quero dançar balé clássico, então eu acho que eu tenho que, né, cuidar melhor do meu corpo para poder dançar, porque esse corpo de fato me possibilita até isso, né? O corpo me possibilita de fazer alguns movimentos dos quais eu gostaria. Para o balé clássico, mas tem tantas outras modalidades que... E também não te pede de ir para concurso. Eu quero concurso, eu quero que esse ponto final eu vou. E dane-se o resto. Ó, tá tudo ok. Só talvez entenda que esse corpo nesse momento vai te prejudicar a saúde, vai te prejudicar na sua performance. Ah, mas eu não ganhei porque eu sou gorda. Não. Talvez você não tenha se classificado porque através do seu peso, você não conseguiu a leveza que aquela técnica gostaria, ou tem muita gente que é mais cheinha e tem leveza maravilhosa, e você tira do chão e é aquela magricela que tu não tira do chão nem que tu queira. Mas vocês estão entendendo os exemplos que eu tô dando? Então, o crítico, ele acha, às vezes, na minha época, achava que estava dando estímulo para a pessoa sair daquilo, e mal sabe que estava detonando com esse cérebro. E nós temos o técnico. O técnico literalmente entra, dá o conteúdo dele, acabou. Compreendeu? Entendeu o que é glissar, o que é GT? Se só os alunos executaram aquilo de forma mecanicamente correta. Tá ótimo, excelente, né? Cumpri o meu compromisso. Então, que tal da gente, né, não se encaixar em um apenas, mas e sim em um pouquinho dos três, tentar esse equilíbrio, porque a crítica, ela vai vir, não existe, né? Não só na dança como na nossa vida. Eu sou mais terapêutica, né? Óbvio. Quem estuda criança, quem gosta de criança, vai ter uma linha porque um ser humano melhor é um ser humano que vai lidar melhor com a técnica, com a crítica, com tudo isso. Que bom que você pensa assim. E tu? Oi, eu sou a Graciele. Eu também comecei a dar aula novinha, com 15 anos. E aí, a princípio, eu não pensava em ser professora. Vocês começam muito jovem no sul, né? Sim. Estou começando a perceber isso. Marquebar. E eu sempre quis, assim, viver da dança, né? Mas eu não me enxergava como professora. Eu tinha aquele sonho de ser bailarina, entrar numa companhia. E aí, quando eu recebi o convite para começar a dar aula, que eu comecei a ver que era uma possibilidade que ia me fazer muito feliz. E aí eu era muito nova, tinha um certo já domínio da técnica, mas eu sentia muita falta de aprender o outro lado, assim, de como eu vou transmitir esses ensinamentos para os meus alunos, respeitando as singularidades de cada um e tendo noção do que era realmente um plano, né, de aula, de um período que eu queria, os objetivos que eu queria alcançar com cada turma. E aí uma foto do dia. Tá. Eu também quero foto porque eu nunca vi foto. E aí eu fui fazer o curso de licenciatura em dança da URGS. E aí quando eu entrei na faculdade, aí parece que tudo se esclareceu, assim, e que eu realmente entendi que era esse o caminho que eu queria seguir. Que era isso que você queria. E na faculdade, como é que foi? Vamos falar um pouquinho da sua experiência enquanto aluno. Quais as matérias, o que você sentiu? Você se sentiu mais, como é que eu posso te dizer? Mais amparada? Se sentiu? Sim, bem mais. Porque quando tu começa a dar aula, assim, muito novinha, é como se tu observasse, né, os professores mais experientes da escola e repetisse. Eu sentia que eu repetia o que os professores mais experientes faziam. Pelo menos isso, você natural. Era a única saída que eu tinha pra lidar. Graças a Deus. Mas os professores, você conseguia compreender o que eles estavam fazendo e quais os objetivos que eles estavam tentando? Eu fui compreender só quando eu entrei na faculdade. Que daí eu comecei a ver o outro lado que estava por trás, né, das aulas. Daquela brincadeira que o pai fala assim,
tenho vontade, gente. É porque tem alguém filmando aqui. Mas eu tenho vontade de apertar assim um pescocinho. Quando fala assim, a minha filha só brinca. A minha filha vem pra cá pra brincar. Eu vou tirar o balé porque ela brinca em casa. E aí, o que vocês respondem? E vou te falar, vocês precisam saber responder, porque vocês precisam saber a finalidade de cada brincadeira, porque brincadeira é coisa muito séria. Outro dia teve um debate aí, falaram, que brincadeira existe, e ela tem que existir. Porque não pode falar brincadeira, tem que falar, como é que é? São ações, são intervenções. Não, é brincadeira, e brincadeira tem que se brincar, e é coisa séria, e por trás da brincadeira tem todo um estudo, uma finalidade de cada brincadeira. O que é amarelinha para vocês? O que significa, bom dia, amarelinha para vocês? Com licença, bom dia. O que é amarelinha? Amarelinha nada mais é que um trabalho excelente de coordenação motora. E existe dança assim, as 5 maneiras de saltar? Se vocês quiserem anotar, fala, Flávia, para aí que a gente vai anotando. Porque eu já estou fazendo a palestra. A gente já está no nosso bate-papo. Como é que a gente vai ensinar dança? E aí a gente fala, né? Primeira coisa, o que a gente vai pensar? Vamos organizar este corpo. Concordam? Né? A gente desenvolve, a criança desenvolve 4 áreas de desenvolvimento. A área cognitiva, como ela se vê, como ela aprende. Eu conheço você me conhece? Não? Ou então você é parecidíssima com alguém que eu conheço? Pode ser. Nunca fiz a sua aula de privilégio, mas sobre isso. Imagina, o privilégio é meu de conhecer vocês. Isso aí é. Cognitivo é como a criança se enxerga, né? Como é que ela aprende, a maneira mais natural. Depois nós temos a área que a gente está falando muito, que é a área emocional, a área afetiva, desse acolhimento que ela precisa para construir esse ser humano. Depois a gente tem a maturação, né? Da coordenação motora, né? Esse indivíduo que a gente não quer que ele ande assim, como a gente às vezes vê, né? A pessoa fala, fulano vem o corpo inteiro para responder, porque ele não consegue apenas, né, olhar, ele não consegue ter partes isoladas desse corpo, ele é um monobloco. Pior que um monobloco não assim, monobloco, né? É um negócio assim, muito estranho. Nós temos a área da linguagem, como ela ouve, como ela escreve, como ela se manifesta, que é legal. Então o nosso cérebro, ele vai desenvolvendo, coitado do Fernandinho, né? Dentro dessas 4 áreas. Então, a amarelinha, ela vem muito, né? Além do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que também depois ela vai conhecer os números, tem muita coisa que vocês podem pegar numa amarelinha e desenvolver. O contar, a forma, o quadrado, as começarem a conhecer forma retangular, como faz assim. Mas ela tem que nos ajudar o quê? Não existe ensino da dança sem as 5 maneiras de saltar. Quais são as 5 maneiras de saltar? Então vamos lá. Vocês sabem, vocês estão com vergonha de falar pra mim. De 2 para 2, né? Eu tô com 2 pés, saltei de 2. O que isso vai se transformar? Num sorteio, num jump, sei lá, como vocês, dependendo do que vocês querem. De 2 para 2. Tô de 2 para 2, eu faço isso na amarelinha, não faço. O que é mais interessante? Eu botar uma criança para ficar fazendo esse lugar ou eu botar para fazer amarelinha? Porque eu posso botar música, dentro da música tem jogos rítmicos. Existe uma aula de dança sem jogos rítmicos? Não. Se vocês fazem isso, eu vou apertar o pescoço de vocês. Não mais do pai e da mãe. Tá? Não existe aula de dança onde a gente não tem jogos rítmicos. Amarelinha. Agora eu tenho de 1 para 2. Se eu tenho de 2 para 1, o que eu estou fazendo? Se eu trouxer para balé. Quando você vai ensinar Cissone, se ela não sabe
saltar de 2 para um pé, ela vai fazer Sissone? Não, nem que a batata rache. Não, nem que a vaca voe. Você vai ver a vaca voando assim e falar, eita, a vaca voou, mas ela não fez Sissone. Tá? Por quê? Eu tenho, então, 2 para 2, 2 para 1, 1 para 2, o que mais? Já estou no terceiro. 1 para 1, que vai ser no futuro GT. Estou trazendo aí. E eu tenho o último, que é o Saci Pererê, ó. 1 sobre 1, que é tanlevê, 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 tanlevê. Então, a dança, ela vai vir. E se vocês forem inteligentes, que vocês são, por isso que nós estamos aqui todos nós juntas pensando, senão era muito mais fácil, né? Que a gente vai partir lá dos nossos primeiros jogos, brincadeiras. E aí entra a dança criativa, né? Entra Laban, que nem vai dar tempo da gente falar sobre isso. Então, falam assim, não, a minha filha faz amarelinha na sua aula e vai fazer. E vai fazer amarelinha. Vai, porque a amarelinha vai trabalhar a parte motora. A amarelinha no futuro vai ser isso, você conhece isso? Vai ser isso. Vai ser... Aí vocês vão justificar o porquê. Ele vai fazer uma amarelinha em casa, vai botar a criança o dia inteiro lá, fazendo amarelinha. Sabe? Quando o bebê nasce, quem já é mãe aqui vai lembrar disso. O pediatra, com 7 dias, pega teu filho, bota em pé e bota para andar. Muito engraçado, segura assim. Eu fiquei olhando, falei, mas a criança, né, que a gente está cheio de não me toque com a criança. O pediatra enfia as mãos aqui. Aí ele virou para mim, a marcha tá ótima. Eu falei, louvado seja Deus, ela sobreviveu ao pediatra. Eu falei, eu já fui embora para casa feliz. Eu falei, louvado seja Deus, se a marcha tá ótima, melhor ainda. Porque ele já foi, né, ele olhou lá aquele esquema corporal que a gente vai... E a gente vai ajudar a formar esse esquema corporal. E através da onde? Disso, das brincadeiras. Não tem jeito, por isso que tem tanta coisa para beber, estímulo, né? Bota isso, bota aquilo, coitada da criança. Às vezes eu vou em quarto de criança e falo, louvada, coitada da criança. Não sei como a criança não é vesga. Porque a criança não sabe como, mas eu botei amarelo, que ela adora amarelo. Não, bebê, abriu o olho. Como é que a criança adora amarelo? Mas a gente, como mãe, vai fazendo as batatadas e quer que eu te fale, a gente acerta. Porque o instinto materno, né, é tanto amor envolvido que a gente acaba que a gente, mesmo errando, a gente acerta. Tá? Então, é importante para você, que diz que repetia, entender o que vem atrás disso tudo e que tem que brincar. Tem que brincar. E qual é a diferença da aula da psicomotricidade para a aula de dança? Porque a aula de baby class, na maioria das vezes, a gente faz também aqueles circuitos, né? Que a gente vê. Aí ele fala assim, mas isso ela faz lá na psicomotricidade. Ela está fazendo a psicomotricidade, está fazendo aqui. Mas como é que vocês enxergam a diferença da psicomotricidade para a dança, para uma aula de dança? Vamos lá. Eu quero ouvir. Eu não sou dona da verdade. Tudo que tu está falando é muito engraçado, porque eu sou formada em dança e educação física. Eu sou formada nas duas áreas e estou fazendo uma pós em psicomotricidade. Então, eu acho que acabou... Acho que tem coerência? Muita coerência. Muita coerência. E é engraçado que quando eu fazia faculdade de dança, eu vi toda essa parte teórica, né? E toda essa questão da formação, como a Grace comentou, né? Toda essa questão que a gente às vezes não tem esse respaldo tanto que a gente acaba reproduzindo realmente comportamentos, né? De professores daqui a pouco que nos inspiram, professores que a gente teve mais uma afinidade, né? E na educação física eles tiram um pouco isso, né? Na educação física é uma coisa, é um motor ali, tu vai desenvolver assim e dessa forma. Não entra tanto lúdico. E o meu TCC foi exatamente sobre isso, sobre o despertar e o jogo na educação infantil, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. E eu vejo hoje, que eu continuo trabalhando com criança, a dificuldade que eles têm de coisas simples, de, por exemplo, assim, trocar realmente o peso de uma perna para outra, de correr, de não ter a coordenação, né? Eles não se enxergam. Não se enxergam. O esquema corporal deles é tudo de trabalhar.
Porque assim, a gente fala assim, deitar no chão com aquela folha é muito legal. Às vezes fala, você tem uma folha para ela desenhar, a mãe fica uma onça pintada, né? A mãe vira a Juma Marruá, mas quando você entrega aquela folha e você fala assim, se desenha, como é a tua forma, que ela não sabe falar ainda, ela não vai dizer, olha, o meu esquema corporal, eu não consigo isolar a parte do corpo, eu não entendo o que é articulação, eu tenho que dar um soco em você. Mas quando você dá um papel e pede para ela se desenha, começa com uma bola, um borrão. Você fala, opa, eu tenho que começar a construir esse borrão, tem que começar a ter forma. E aí você vai fazendo toda essa... E aí as mães acham, mas ela desenhou um borrão, é como ela se vê, mãe. E eu agora, daqui a 3 meses, você vai ver que quando ela for desenhar, talvez ela já tenha olhos, talvez ela já seja o Olaf. O Olaf, sim, né? 2 palitos, a bola... Muito engraçado, o tronco é uma bola, e 2 braços assim, e uma bolinha pequenininha com a cabeça. Tá ótimo se ela chegar no Olaf. Ela já entendeu membros superiores, e o cabeção. Depois do cabeção, ela começa a botar olhos, nariz. Olha que fabuloso você conseguir, através da dança, né, que ela entenda, que ela comece a entender esse esquema corporal. Ela não vá para um lugar só fazer coisas e não saber o que ela está construindo. E a mãe vai parar de implicar, mas aí você vai saber defender. Olha, a senhora se desenha aí. Se calhar nem a mãe. Muito bom. E qual a diferença entre a psicomotricidade e a dança? O que vocês acham? O lúdico, claro. A gente vai colocar o quê, gente? Uma finalidade, uma parte artística nesse movimento. A gente vai trazer a música para a música, né? E a música não apenas ser pano de fundo, a música ser inspiração, que aí entra ela, que entre dentro do meu corpo e que saia através de movimento. Nesse ritmo que eu vou saltar esses arquinhos, como que eu vou rastejar? Né? Que aí a gente começa a dar as dinâmicas do movimento, que é dar as possibilidades de exploração desse movimento com a parte artística. Como é que ela sente, né? Como é que ela rasteja? Quantas formas você tem de rastejar? E de repente, numa aula de psicomotricidade, você só rasteja assim. Você completa o circuito motor e acabou. Não tem essa preocupação de como está sentindo e como está fazendo esse circuito. O que mais ela gosta de fazer na música? Vamos fazer uns jogos rítmicos. Aqui eu vou mais devagar, aqui eu vou mais rápido. Dessa vez eu vou com o braço em cima, dessa vez eu vou com o braço assado. Agora você vai escolher como você quer passar por debaixo. Entenderam? Então essa eu acho que é a grande diferença de uma aula de psicomotricidade, que apesar que muita gente, os psicomotricistas são tão inteligentes, que eles estão tudo grudando com a dança. E as aulas deles estão literalmente fantásticas, porque eles são espertos. Nós também, né? Nós grudamos neles, eles grudaram na gente. E nós estamos ganhando. Todos nós estamos saindo ganhando nessa história. Obrigada. Tu? E quando eu comecei nesse projeto social, eu era bailarina, enfim, mas diferente da Grace, nunca foi o meu objetivo. Eu gostava de dançar, sempre gostei, continuo dançando até hoje. Você já se intérprete. Isso, mas não... eu não gostava muito de estar assim, né? Ai, de ser... Não me via também. Eu não me via como bailarina. Mas eu não entendia, né, mais nova, não entendia onde que eu poderia me encontrar, né, então demorou, né, muito tempo até eu me encontrar e entender e acreditar também, né, que eu poderia ser uma professora, enfim, e ainda estou construindo esse papel até hoje. Tá, então você tá em busca de ser uma profissional cada vez melhor. Exato. Tá, certo. E qual é a sua maior preocupação enquanto docente? Eu acredito que eu lá no estúdio, eu sempre falo que a gente não trabalha só com o aluno em si, mas também com o sonho desse aluno, né? Então,
dentro do estúdio, da escola, a minha maior preocupação é entender que o bailarino não é só o bonequinho ali que a gente vai moldar e dizer ok, mas sim preparar ele para a vida, talvez um futuro professor, um futuro profissional, né? Mostrar vários caminhos. Isso é legal. Hoje a gente está tendo muito essa preocupação, que é uma outra coisa do professor, que é mostrar para eles que a dança não se resume a apenas uma modalidade ou só ser intérprete, né? Intérprete sapateado. Não, a dança tem um iluminador, a dança tem uma parte técnica, a dança tem uma parte administrativa, a dança tem aqui, ó, o Fê que está conosco, porque para ele estar fazendo isso aqui, ele tem que ter uma sensibilidade gigantesca, que a dança, com certeza ele é o melhor cineasta, né? E trabalha com isso porque ele fez dança, porque ele consegue pegar uma expressão, ele consegue entender o time desse corpo. Tô errada? Eu danço. Quê? Eu ainda danço. Sim, é isso que eu tô falando. E da dança. Mas eu digo assim, mas você tem uma outra profissão também. Você pode se tornar, você pode somar. E a dança te abre campo gigantesco. Um próprio ator. Por que ele faz expressão corporal? Né? Tudo. Isso é muito legal. Que você continue firme aí nesse seu propósito. Que com certeza vai ter excelentes profissionais aí soltos por esse mundo afora. E tu? Olá, bom dia. Meu nome é Jenny, eu também sou de Cachoeirinha. Também iniciei, né, bem nova, não muito nova, mas com 17 anos me veio o convite, né, de ser professora no projeto social também. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque era sobre a modalidade de street dance, então para mim era tudo novo. Até então eu dançava balé, jazz e só fazia aula, era bailarina, entendeu? Quando veio o convite de ser professora foi um desafio para mim. Até então eu sei cuidar de mim, agora cuidar de outros é mais difícil. Sim, é doar. É isso daí mesmo, entendeu? Então para mim foi tudo novo de fato e muito desafiador, porque, que nem eu falei, uma coisa é tu se colocar ali na função de bailarina, outra coisa é tu ensinar e inspirar pessoas. Sim, tem um peso muito grande. Você fala sobre isso, a dança, de uma certa forma, quando você está enquanto estudante, vocês vão entender, ela é muito só. Por mais que a gente esteja socializando, a gente esteja dividindo, mas a gente tem que se concentrar muito na gente para a qualidade do movimento, para a tua questão técnica, né? Claro que às vezes a gente entra, não está no dia bom, uma pessoa olha para você e fala assim: oi, putz, aquilo transforma e é aquele start que tu tinha para mergulhar dentro de você novamente, não deixar de socializar, entendeu? E falar: não, vamos mais um dia. E aí quando você se vê, quando você fala assim, toda essa minha energia toda, eu tenho que agora doar. Só que na verdade você não vai abrir mão, não vai dar. Você vai ganhar, porque a troca é gigantesca. Quando vocês compreenderem isso, quando vocês se despirem enquanto docente, aquilo que eu falei como intérprete, né? Quando você se despe enquanto docente, você chega na sala de aula e fala: gente, vamos lá. Quantas vezes eu entro na sala de aula assim? Eu tô com a minha mãe. Minha mãe estava no CTI, ela acabou de descer pro quarto, ela fez uma cirurgia de carótida, ela teve que fazer um enxerto. Assim as pessoas falam: você é louca de deixar tua mãe no CTI, eu sou filha única. Meu pai já é falecido há um ano, assim, de um ano pra cá minha vida. E eu falei assim, eu olhei pra ela e falei: mãe, eu vou, porque eu vou receber tanta energia boa, eu vou conseguir doar e receber tanta que essa energia vai chegar pra você. E você vai sair do CTI. E hoje eu acordei de manhã com a notícia que ela vai chegar pro quarto. Aí eu falei: eu tinha que vir, sabe? Então quando você conseguir entender que a dança, ela é capaz de ir muito além. E aí como docente, a pessoa tem a preocupação: e agora? E agora você se tornou melhor ainda. Porque você olha pra você doa o que tu tem de melhor e tu recebe o triplo. Quantas vezes eu entrei na sala de aula e disse assim: gente, hoje eu não estou bem. Porque nós não estamos bem. Não vem cá dizer todo dizendo: oi, pessoal, eu fico café, tudo lá. Não, gente, não quero olhar pra ninguém. Só pode falar: ai, por que eu acordei? E aí tu vai ter pra sala de aula e vai ter que encarar o leão. Então, assim, e aí a gente fala assim: olha, gente, hoje, é como eu expliquei, hoje, a Flávia, não me chama de tia porque eu não sou tímida. A Flávia hoje não tá legal.
Gente, que foi, Flávia? Ih, me aborreci, não sei o quê, acordei de cabelo virado, cabelo da estranha. Não. Vocês me ajudam? Porque hoje eu preciso de vocês. Hoje que precisa de receber mais carinho e amor, vocês. E elas vêm, correm, me abraçam de uma tal maneira que é surreal. É como se aquilo desligasse um botão, ligasse outro. E aí você fala, tem algo, é inexplicável. Mas quando vocês entendem que ser professor é uma missão, ser professor é uma vocação, é ter aptidão para ser. Isso é muito bom. Então fique despreocupada, porque você está no caminho mais do que certo. E já deu certo. Você. Bom dia, eu sou a Cilícia e é para contar desde o iníciozinho mesmo. Então tá, tá, muito bem. Então eu vou contar a princípio de quando eu decidi ter escola, que foi algo que eu nunca imaginei, na verdade, eu nunca pensei, o meu sonho é ter uma escola. Eu, enfim, iniciei como bailarina e trabalhei aí mundo afora e eu sou paulista e estou aqui no Sul já há bastante tempo, há 20 anos, mas mais de 20 anos. E a escola eu tenho há 12 anos e foi um desafio muito grande, porque realmente é uma responsabilidade imensa, porque a gente tem que ser o exemplo, a gente se coloca nesse papel. Isso, e com a escola eu tive que encontrar as crianças, que para mim é muito difícil, porque eu não sei mais ser criança, eu não sabia mais ser criança. E é muito interessante isso que você colocou, porque a criança nos traz isso, a gente aprende muito com ela, com elas. Você, todos nós, isso aí, a nossa criança, ela nunca morre. Não, com certeza. Porque quando a gente fala assim, quando eu era criança, a gente fala imenso nisso. A gente vai resgatar, a nossa felicidade está vinculada à nossa infância. Bota isso na cabeça de vocês, se vocês pararem para pensar. Porque eu brincava não sei aonde, eu subia não sei aonde, eu ia para casa da minha avó. E quando você vê, você está chorando, você está se emocionando, você está dando gargalhada. É verdade. E ela está vivinha aí da Silva, simplesmente você por algum motivo, algum momento da sua vida você deixou ela adormecer. Pois a minha vive 24 horas. Quem está adormecido é o adulto. Quem convive comigo sabe um pouco disso, Eu não estou nem aí. Sabe? A minha como ser humano, gente, como ser humano, vai além. Deixa a tua criança viva, não deixe que nada, nenhum padrão, sabe? Tire isso de vocês. Com certeza, mas então, na verdade eu sou grata às crianças, porque elas trazem isso, porque a gente como diretora e professora tem a carga da responsabilidade, da disciplina, porque são, é uma delícia. Eu falo assim para as minhas alunas, eu sou muito frustrada porque eu não tive baby class. Quando eu comecei no balé, já era balé. Entende? Trouxe o resgate não positivo para ela. Aonde que ela foi buscar esse resgate não positivo? Não foi na briga que ela teve com o marido semana passada, não sei o que. Foi lá na infância que ela não teve o raio do baby class. Mas só que eu amava o balé, que é diferente hoje. Hoje a criança, justamente que é fantástico, todo esse trabalho lúdico, esse trabalho de criação com a criança dentro da sala de aula, eu acho maravilhoso, porque daí você consegue fazer com que a criança lá no futuro entenda que a dança é uma arte, que você vai crescer com ela, que você vai se expressar, independente se você vai ser bailarina, professora, coreógrafa ou médica, Quer dizer, é o que faz bem para a sua essência, O que você aprende a desenvolver, mas o mais legal é o que eu aprendo com elas. Uma coisa que eu nunca vou me esquecer, a gente estava fazendo sonho de uma noite de verão e a criança perguntou assim para mim, prof, por que as flores são enormes, gigantes? E aí eu falei, sabe, eu não sei te responder isso. Aí uma coleguinha respondeu, pro, é porque elas são fadinhas, e as fadinhas são... Foi tão fantástico aquilo para mim, porque eu falei, é verdade, porque elas estão, e aí é todo o cenário gigante. Então, como o olhar da criança nos
Faça exatamente isso. Porque a gente tem as motivações intrínsecas e as extrínsecas, né? A criança, e nós adultos temos essa mania essa motivação intrínseca vai ficando. Não! Vambora, nós temos essa motivação. E se a gente não tem intrínseca, vamos buscar a extrínseca. E é o que a gente não faz isso com a criança, então vamos fazer conosco. E o professor, o docente de criança, tem que ter essa responsabilidade. E não é ter que estar bem 24 horas. Como eu falei, um dia eu cheguei, sentei com elas e falei: meninas, hoje quem precisa de vocês sou eu. Claro que numa linguagem que elas compreendessem o que eu estava, né? Não ia dizer, olha, meu pai está... Não. Falei, hoje eu amanheci muito bem, acho que foi o tempo. E aí? Quem fez alguma coisa interessante? Uma conta, uma senta no colo, outra pega no cabelo. E aí quando você vê, você já foi à aula, já aconteceu e você... mudou. Parar também de exigirem, às vezes, demais de vocês. Porque quando a gente exige e a gente vibra sempre, lá a gente não recebe, a gente meio que se blinda e não consegue ter essa troca. Ela vem, te abraça e você tá ali já dura, porque olha, próximo passo, próxima atividade, né? E por quê? Onde está escrito tempo? O que é o tempo na aula de nossa criança? Né? Talvez naquele dia, como nós não estamos bem, elas podem não estar bem, elas podem simplesmente apenas estar precisando daquele abraço. Enquanto você não der aquele abraço, você não ouvir como vocês falam, a aula não vai acontecer. Por isso que, não sei como vocês fazem, mas essa questão da gente, muita gente faz roda porque faz roda. Não, a roda é para a gente nos unir. Lembra que eu falei, vamos fechar aqui, vamos aproximar? Para a gente ter contato de olho no olho, ter troca de energia. E perguntar a elas como foi o seu dia, como está a sua semana. E aí dali você parte para a sua aula. Porque às vezes você planejou algo que naquela semana não vai dar. E aí você vai se frustrar, você vai criar um embate com elas. Porque naquela semana, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado solar. Uma semana com esse tempo assim, as crianças entram assim. Não, eu já morri. Eu boto a tampa do caixão e fico lá. Se eu ficar uma semana sem ver o sol, eu já estou morta. E as crianças estão assim. Porque nós não somos pessoas que estamos habituadas a cobrir nosso corpo. Por exemplo, eu boto isso e já fico assim, ó. Porque é muita roupa, sabe? E aí você fala, isso mexe com todo... Flávia, isso mexe. Clima, cultura, tudo isso mexe com o emocional e com a aula de vocês. Então, olha quanta responsabilidade a gente tem, né? Flávia, eu vou ter que olhar o clima-tempo? Não, a gente não precisa olhar o clima-tempo. Mas a gente precisa entender que talvez, por exemplo, semana de chuva, criança de chuva, aí vem de bota, casaco, aí até a criança tirar tudo, é uma novela, né? Ai, Jesus! E a criança já vem pesada. Aqui então, coitada de criança, deve andar assim, sobretudo, né? As bichinhas devem andar até arriadas, assim, ó. As crianças devem andar tudo arriadinho. Então assim, aí vocês têm que, né, dar a volta nisso. Então a aula hoje vai ser do inverno, sei lá, vamos, quem é que quer dormir? Não, tia, a gente quer dormir, sabe? O docente, ele tem que ter essas motivações intrínsecas, motivações extrínsecas. A intrínseca é aquela que a gente traz dentro de nós. E que a criança fala assim, eu amo a dança. Ela nem nunca dançou. Ela nem nunca viu ninguém dançando. Mas ela te fala com o olho brilhando. Eu quero ser bailarina. Já aconteceu isso com vocês? Acontece. É uma motivação intrínseca que o pai e a mãe até falam assim, olha, eu trouxe porque infernizava a minha vida em casa que queria fazer balé. Aí você pergunta, tem alguém na família? Não, eu nem sei de onde. Ela bota a música e fica tchu em casa. Né? Essa é fantástica. E tem aquela, né, que a mãe, que é uma motivação extrínseca, porque às vezes, né, ela tá vindo motivada porque a mãe falou, filha, vamos fazer dança, para botar aquele repolho. Outra mãe fala, não, vamos fazer dança, porque você vai socializar. Aí tem de tudo. Então, essas motivações...
Tem. Aí a gente... São 5 dias de bate-papo aqui que a gente vai longe, tá? Mas pensem nessas motivações. Levem em conta tudo que vocês possam levar. A nossa barrigudinha. Eu comecei também a trabalhar com dança com 15 anos. Já faz 20 anos, né, que eu trabalho com dança. E eu sempre quis ser professora. Eu sempre quis. Então, na época de faculdade, e eu sabia que eu queria trabalhar com dança. E aí foi aquela questão de fazer vestibular, tudo, e surgiu um vestibular para dança e para educação física, na época, e eu fiz. E eu já tinha passado para dança, então eu fiz o de educação física só para fazer mesmo, né? Então, assim, eu sempre foi uma coisa que eu tinha muito latente na minha vida. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, e eu sempre gostei de dançar, né? Mas eu digo assim, eu acho que eu não fui pro lado de ser bailarina, não seria esse o caminho. Eu queria ser professora mesmo. Eu sempre gostei dessa parte de formação, e é o que hoje em dia me dá muito prazer de trabalhar. E essa questão de trabalhar com criança também, eu ouvindo um pouquinho de que cada um tá falando, assim, eu nunca gostei da questão da imitação. Eu sempre gostei dessa questão da autonomia e da criação, e de ver isso na criança. Então, às vezes eu olhava algumas coisas assim, de as pessoas dançarem junto com a criança, tudo, e eu sempre entendi que eu não via essa necessidade. Eu, Gabriela, não via essa necessidade porque a criança é tão rica e tão espontânea e tão presente que eu não conseguia ver isso assim como porquê, né? E eu acho que foi por isso que eu fui buscando outros estudos. Eu fui para educação física para buscar algumas coisas específicas, motoras, que eu sentia falta na faculdade, e aí depois eu fui buscar até na própria psicomotricidade essas questões. E na educação infantil, eu sempre trabalhei na educação infantil, no TCC da educação infantil, porque ali, para mim, era um chão assim que eu conseguia trilhar meu trabalho para os maiores a partir daquela motivação da criança. Então, os meus alunos menores, eles têm essa autonomia. Exatamente. Eu quero dar o caminho para eles. Eu não quero que eles sejam a Gabriela, o Copinho. Não, eu quero que eles sejam eles. Exatamente. Assim, sabe? Isso, sim. Ótimo. A gente vai continuar aqui. É muito bom se vocês podem pensar os ganchos que cada um traz, e a gente vai em cima do foquinho. Imitar faz parte do processo de aprendizagem. Isso aí ninguém pode tirar. É uma das formas do processo de aprendizagem. Ela não pode ser a principal fonte do processo de aprendizagem. Quando eu estou falando de uma técnica já, né? Quando está falando de um balé clássico, sapateado, o professor faz, você, né? Imita, procura imitar. Quando essa criança tem todo esse processo que a gente falou no início, de autonomia, de descobrir o movimento pelo movimento, que aí teríamos que combinar uma outra palestra para a gente falar sobre Laban, sobre dança educacional, dança criativa. Quando ela olha aquele professor, ela consegue entender que aquilo ali que ela está fazendo é aquele corpo que executa daquela forma. Que ela vai fazer o mesmo movimento, só que vai ter uma outra imagem, uma outra forma, e esse corpo vai se manifestar de outra maneira. Estão indo comigo? Não é que imitar tenha que sair, isso está errado. Imitar é uma das possibilidades e fontes do processo de aprendizagem. Não façam dela a principal. Tanto que a gente fala, e vou continuar dizendo, um professor, ele quer ser professor de criança, ele tem que estar minimamente vestido, apropriado para dar uma aula de dança infantil. Eu não posso exigir que a criança venha com o cabelo arrumado quando eu chego que nem a juba do Leão. Eu não posso dizer para a criança que ela venha com uniforme, né? Se eu venho de legging, blusão para dar aula para a criança. Quando eu estou construindo esse corpo, falando de escápulas, né? Falando de umbigo, pelvis, joelho, não sei o que, se eu venho um boneco do Michelin, que a criança não vê meu corpo. Flávia, eu não sou magra, eu já tenho uma coisinha aqui, faz parte da vida. Que a gente vai ter uma coisinha aqui, vai ter um peito que vai cair aqui, a bunda que vai vir para cá. Faz parte, gente. A gente vai envelhecer. E olhem para o espelho e falem assim, que bom que eu tô com ruga, é sinal que eu vivi. Sabe? É sinal, isso aqui não é ruga, isso aqui ó, é maturidade, isso aqui é vida. Quanta gente queria ter ruga, tá morta no hospital, tá no leito de uma cama. Que bom que eu tenho ruga.
Ai, mas meu bumbum, eu tô com uma pelanca aqui. Ô, meu amor, faz parte, né? A pelanca um dia vai vir. A pele, ela vai envelhecer. Só não envelhece quem morre cedo. Quer morrer? Eu não. Então deixa de envelhecer. Claro que a gente se cuida, né? Óbvio que a gente trabalha com espelho, né? Natural, a gente vai ter uma vaidade. Mas vistam-se apresentáveis para isso. E acabou esse negócio que professora de baby tem que ser a garota mais bonitinha da escola. Novinha porque é a Barbie. Não! Eu entro com essa cara aqui com meus 50 anos, que nem uma Lula Lelé, dou minhas aulas e tá tudo show! E não me trocam por nenhuma... As minhas alunas, assim, eu dou aula de dança criativa, não me trocam por nenhuma Barbie. Porque ela fala, Flávia, tu é muito legal, porque elas não estão preocupadas se minha pele está velha ou não. Uma outro dia disse para mim, Flávia, né? Como é que foi que ela disse? Flávia, você usa óculos agora. Eu falei, meu amor, eu tô velha, já não enxergo. Aí eu falei, você gosta do meu... Maneiro. Eu falei, tá vendo? Ó, tá vendo? A idade me trouxe o óculos. Quando eu era novinha não tinha óculos. E assim a gente vai levando. Parar com essa coisa que as escolas têm, né? Que a professora do baby tem que ser a mais linda. E que tem que toda bonitinha. Ok, se a gente pode estar bonitinha, eu agora tô bonitinha. Que eu perdi 15 quilos, mas eu já tive feinha assim, entre aspas, porque eu vou dizer assim, eu já tive fora do peso, do meu peso, entendeu? Eu me olhava, não gostava do que eu via. Então, eu fui buscar algo que eu gostava do que eu via. Mas isso é muito legal, a imitação é uma das, tá? Também não joga fora não, porque ela precisa disso, dentro do processo. Já há alguns anos, né, fazer tantos... Só 36 anos, o grupo de danças Orfeu. Então eu venho de uma caminhada assim, talvez não muito diferente das que as gurias estão passando aqui, né, nesse grupo. Eu comecei também muito nova, né, eu tinha, que nem ela, não tivemos a oportunidade de ter o Baby Class. Quando já caí numa sala de dança, já foi para o ensino do balé clássico. E na época também não tinham outras modalidades. Ou aqui no Rio Grande do Sul, né, que a gente é daqui, ou a gente tinha a dança folclórica, né, que é muito forte o nosso folclore aqui no Sul, as danças gauchescas, e eu moro numa região que é do Vale, nós temos muito forte a cultura alemã, né, aqui na cidade, no Rio Grande do Sul. E assim como a italiana, mas a nossa forte ali é o alemão. Então os grupos folclóricos, então ou tu participava de um grupo folclórico, né, ou tu caía numa escola de dança, que na época, na minha cidade, tinha a sociedade ginástica, né, que oferecia eles chamavam o bailado ainda, né, bem novinho, o bailado. Daí tinha um professor que ensinava o balé clássico, e ali eu comecei a dar meus primeiros passos, mas uma idade já de 6 anos, né. E ali eu fiquei assim até os meus 15 anos, né, e quando vim estudar em Porto Alegre, né, daí tinha uma russa, e sempre no balé. A formação minha foi do balé clássico, né, e depois, claro, aprendizado com jazz, cursos no Rio, São Paulo, né, tenho a formação de educação física também, e vários cursos de pós depois na área da dança, né, não fiz a graduação. E depois gestão. E aí eu fui também, como a Gabi colocou, eu sempre vi desde muito cedo que eu tinha esse dom para dar aula. Claro que no início a gente quer ser a bailarina com a formação, daí quando tu entra nas pontas, né, ali muitas já vão entender, e daí começa as dificuldades e tal, mas eu via que aquilo me chamava, tinha uma coisa mais forte. Variava, tu tem que... E aí eu recebi um convite ali com 15, 16 anos para dar aula nesse próprio lugar que eu tinha começado. E aí eu vi que ali já era um dom para trabalhar, da docência. E então daí fiz magistério, daí no 2º grau, fui fazer toda essa formação, né? Eu vi que o caminho era trabalhar como professora, né? Então daí deixei um pouco, claro, participei enquanto eu pude de grupos de dança, grupos que a gente tinha, mas aquilo ali me chamava mais forte, né? E aí foi quando, né, em 87, né, que a gente, já com essa formação, nós fundamos o grupo, né, o grupo de danças Orfeu,
E aí eu comecei a coordenar ali, dava aula e coordenava ao mesmo tempo. E hoje a gente tem um grupo, somos entre 6 profissionais, né, de várias áreas, né, da dança, e onde eu faço a direção. Daí eu ainda atuo como professora quando elas me chamam, quando precisa, substituo, porque eu gosto de dar aula, né? Claro que é uma coisa que hoje tu já te cansa mais, a vida, como a Flávia disse, tu já não é mais o corpo, né? A técnica, a gente não perde, mas não tem aquela elasticidade toda, né? Mas a gente exato, sabe isso, através da fala, em que elas façam muito melhor do que talvez se a gente tivesse apenas demonstrando. A gente não perde, a gente transforma aquela forma de ensinar por outra, a gente vai tendo ganhos, né? Isso é muito bom. E uma coisa assim que não sei se sirva de exemplos para várias gurias aqui novas, tem amigas aqui minha que já trabalham há muito tempo também com a dança, que tudo que vocês têm que fazer, eu acho que acima de tudo é muito amor envolvido, tem que gostar, tem que ter o dom, né? E principalmente assim é aquela doação, né? Porque a gente que vive com a dança, com essa arte, né, de transformar, é como diz as legendas, a dança é vida, a dança transforma vidas, né? Além de transformar a gente, em primeiro lugar a gente, né? Porque é a gente que está recebendo isso, esse carinho e tudo, é da gente poder transformar essas vidas. E quantas coisas, quantas experiências maravilhosas vocês devem ter tido, né, nessa caminhada, não é? Porque eu sou um pouco mais velha, assim, de idade, né? Não de espírito, que vocês não têm histórias maravilhosas, que a dança transforma e transforma mesmo, né? Sim. Hoje nós estamos aqui, não é por acaso, né? Não é por acaso que estamos com essa mestra aqui, né, desse saber, essa troca de experiência, porque isso tudo nos acrescenta, né? E cada vez mais, enquanto a gente puder ir trabalhar com essa arte, a gente tem que estar sempre colhendo, aprendendo, a gente nunca tem o saber todo, a gente está sempre em busca de um aprendizado. E a criança é a nossa maior fonte do saber, é ela. A gente está rodando e a gente está falando aí, né, de aptidão, de vocação, de responsabilidade, de segurança emocional e também segurança, né, da própria logística de tudo. A gente está falando, a gente está rodando, se vocês perceberem, as palavras são sempre as mesmas. E o que eu noto, assim, eu falo assim, como todos é aquele exemplo, como tu disseste. Tu vai dar uma aula lá no BEC, não precisa ser a Barbie da escola para ser aquela que vai trabalhar, né? Às vezes uma outra com mais experiência, mas ela já está mais, sei lá, ultrapassada, tem culpa. Gente, mas olha a criatividade, olha o que ela faz na aula. Então, tudo isso, às vezes a gente como gestora, né, eu sei que tem umas aqui que são de escola, tem que captar isso aí, né? Tem que ter esse olhar, né? Porque não é a bolachinha, né, do pacote, a melhor, né, e tal. Não, tu tem que buscar e tu tem que ter isso aí. E eu acho que assim, a criança que chega para tua escola, realmente ela vem ou vem por uma indicação, né, ou vem porque tá dançando em casa e a mãe quer ver. Então a gente tem que ter esse lado de cativar, né, de saber trazer essa criança pro teu convívio e despertar, não usar só uma como tu disseste, né? Exato. O gosto pela dança, fazer com que ela entenda que a dança é vida. A gente quando está andando, cada um de vocês quando andar, se botar vocês aqui para andar, cada um de vocês vai ter um ritmo, vai ter uma postura, vai ter uma maneira de caminhar. Isso é dança. Cada uma tem um ritmo na tua marcha. Cada um se manifesta com esse corpo de uma maneira. Isso já é dança, né? Obrigada. E tu? Meu nome é Eduarda, também sou meu nome é Mas eu queria que ela fosse Eduarda, mas a gente não sabe. Eu sou de Esteio, aqui no Rio Grande do Sul também. Eu fui monitora desde 2017 no Baby Class e do Balé Infantil e fui ter a minha própria turma em 2021, né, que a Paula me convidou para dar aula de jazz.
pra turminha e realmente é um desafio, né? É muito diferente tu tá numa sala como bailarina e depois tu tá lá como professora, entendeu? Então, como ainda é novo pra mim tá como professora e não como monitora, porque quando tu tá como monitora tem uma pessoa com mais experiência dando aula e tu tá ali auxiliando, tu tá aprendendo, só que depois é tu essa pessoa, tu tem que passar aquilo que tu sabe. Então realmente eu comecei a fazer a faculdade de dança também ano passado e tô no segundo semestre agora e tô buscando aprender mais e ter uma base melhor para passar tudo aquilo que eu sei. Eu danço faz 6 anos e realmente é novo para mim e eu tô gostando muito de dar aula, é uma coisa que eu quero continuar. Com certeza, Tá te deixando inquieta, que é maravilhoso, e tá cada vez mais querendo buscar conhecimento. Com certeza, porque é bom dar aula pra criança, né? E realmente, além da técnica... Fala aí, o que você sente? É isso. Quando você fala é bom, eu senti um sorriso. É o começo, entendeu? Elas estão entrando naquele mundo. E quando a gente tem amor pela dança, a gente quer passar aquilo, a gente quer que elas sintam, que nem falaram antes, que elas sintam aquilo, que a gente também sente. Sintam exatamente o que a gente sente. Exatamente. Você viu? Olha a ansiedade, quando você fala, seus olhos brilham. Ah, isso não tem preço, né, gente? Porque para pensar, né? Hoje os adolescentes, né, e até 18 anos, sei lá, eu acho que tão jovens, eles têm tantos estímulos, né, celular, e tu vê ainda tanta gente aqui falando de dança, é fabuloso, aí tu vê como ela transforma, porque hoje em dia, né, a gente está lutando contra muita coisa, né, nós estamos remando num barquinho que só tem um remo, assim, a gente está ali, mas a gente está vendo, a gente consegue. Parabéns, querida. Você. Eu sou a Carol e eu também sou daqui de Esteio. Eu vou atrasar 10 minutos. Pode? Sim. Não sei, porque tem outra oficina do Jean. Outra cirurgia? Oficina? Eu ainda estou no hospital. Tá, então vamos lá. Eu sou de Esteio também. Aí a Paula também me convidou para ser monitora quando eu tinha 14 anos também. E eu comecei a dançar quando eu tinha uns 4, só que eu acabei parando, assim, e tudo mais. E eu sempre fui decidida que eu queria me relacionar com alguma coisa, assim, com arte, sabe? Não especificamente com dança, só que quando eu voltei a dançar, eu senti mais isso, assim, sabe? Porque a dança, ela é muito aquilo, tu contar uma história sem tu precisar, tipo, tu não precisa dizer uma palavra, sabe? O teu corpo diz por ti. E eu gosto muito disso de ver, tipo, nas crianças, sabe? E eu sempre tive um problema muito grande com o espelho, né? E eu queria muito que, tipo, elas tivessem uma segurança pra se olhar e que elas se sintam bem dançando Então, e se vendo. a sua dificuldade, olha que legal, olha a transformação aí. A dificuldade que ela teve, ela transformou para que as crianças não tenham. Isso é fabuloso, isso é... Você já entendeu o que é a dança. Isso é fantástico. E não vai dar errado, tenho certeza. Já deu certo. Muito bom, parabéns. Muito bonito isso, né? Depoimento bonito. Tão jovem já ter esse entendimento. Então, minha filha, fizeram direitinho o trabalhinho de casa contigo. Eu sou a Paula. Ai, gente, não dá pra tirar um pouquinho Posso? Eu tô rouca, eu tô com tosse, né? Eu tenho medo de passar alguma coisa. A minha voz não é assim, tá, gente? Eu sou a Paula, tenho estúdio de dança em Esteio. Eu comecei a dançar com 2 anos e meio e continuei, parei, voltei, comecei no balé, depois fui pro jazz. E eu me formei em balé clássico em uma escola, só que eu passei por estágios, assim, me jogaram numa turma para eu dar aula sem conhecimento nenhum, assim, e daí quando eu busquei, né, eu entrei na faculdade de dança e tive vontade de ter meu estúdio, eu tinha muito ciente de que eu não queria só preparar bailarinos, e sim preparar meus alunos para dar aula, enfim, né, para ser docente da dança. Mais um veículo e mais uma possibilidade de se tornar um indivíduo melhor e buscar, talvez, a dança, buscar de fato o que você quer ser quando crescer, digamos assim, né? Essa resposta ser mais fácil e objetiva. Porque quando eu entrei na faculdade,
eu já tava dando aula quando eu entrei na faculdade, e parece que foi na faculdade que eu aprendi a dar aula. Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu tava dando esse tempo todo, meu Deus, loucura, assim, não sei, né? Coitadinha das minhas crianças, foram meus experimentos, as primeiras, né? Sim, mas é isso mesmo. Mas a gente aprende errado. Na barriga da gente, a gente fala, e agora? Eu olhei pra criança e falei, eu queria tanto que ela saísse, será que dá pra voltar? O que eu faço? Aí a minha mãe falou assim, já ouviu falar em instinto? Minha mãe falou, eu falei, já. Ela falou, deixa. E a minha filha vai fazer 15 anos. E eu sou completamente... Já viram que o tico-teco aqui não bate. E a criança tem um tico-teco perfeito. E tá tudo bem. Foi um instinto. E daí quando eu abri o estúdio eu tinha muita essa vontade assim, de preparar ela, sendo que a maioria das minhas alunas que já se formaram ali no estúdio, né, elas já estão dando aula, as meninas já estão trabalhando comigo com monitoria, já tem aula, a turma delas, sabe? E é muito bonito ver elas falando desse jeito, porque a gente vê elas, eu lembro delas começando. Aí você fala assim, o que você fez? Olha o resultado da sua perguntice, que você achava que estava... E eu fico muito orgulhosa, assim, delas estarem seguindo esse caminho, estarem gostando. Então a gente, quando a gente vê elas trabalhando, elas dando aula, assim, eu sou muito orgulhosa porque a gente vê que elas gostam do que elas estão fazendo um trabalho muito bem feito. Elas são bailarinas maravilhosas, são professoras maravilhosas também. Bom, parabéns, Paula. E eu fico muito orgulhosa de vocês. Você possa seguir bastante. Senhorita? Eu sou a Tainá, eu sou de Esteio. Eu danço há uns 6 anos também na Paula e eu comecei a fazer monitoria esse ano. Então você está bem fresquinha. É bom que você está aqui. Comecei a ter mais contato com esse outro lado da dança agora. Eu tenho gostado bastante, é bem diferente mesmo. Tá fazendo a aula e tá aprendendo a dar aula, nada bem diferente. Bom, parabéns. E tu? Eu sou a Nicole, também sou do estúdio Paula Mate. Eu já danço há alguns anos e desde os 13 anos eu tive a oportunidade de auxiliar nos turnos do Baby Class, infantil. E desde então sempre surgiu esse interesse em poder passar o meu conhecimento para outras pessoas. Esse ano eu tive a oportunidade também de ter uma turma só minha. E é tão gratificante poder passar um pouco da minha paixão que eu tenho pela dança para outras pessoas e mostrar que a dança vai além da técnica, mostrar essa magia que ela tem por trás de tudo. E quando a gente fala, você fala paixão, a gente fala muito em paixão, né? E quem faz com que você seja isso? É o professor do Baby Class. É quando é o primeiro contato que a gente tem com a dança. E a gente fala assim, E aí depois você pode pegar professores críticos, professores loucos, né? Insanes, né? Que tinham que estar no manicômio, mas eles não chegam mais te afetar. Porque nessa primeira infância, onde eu falei pra vocês, onde a gente registra a nossa memória, onde a gente, né? Começa a se encaminhar pela vida, a gente foi muito amado, a dança ela foi ensinada de uma maneira muito correta e com a finalidade que ela de fato tem. Então ninguém mais destrói. Então quando a gente fala de despertar, eu vou para vocês, despertar da criança para a dança é pensar nisso, como esse primeiro contato da criança com a dança. Né? E a palavra hoje da moda é o acolher, literalmente acolher. Pensem nisso, pensem nesse abraço, pensem no sorriso, no bem-estar, que isso vai ser muito importante. Rapidinho o seu nome. Bom dia, eu sou Isadora Garcia, eu sou da cidade de Taquari, eu danço na CIA de Arte Jefferson Brandão junto com elas. Vocês três? Tá, então fala as três um pouquinho rapidinho. Meu nome é Laura Schaefer, eu sou professora da companhia, temos 2 professores lá. As meninas são monitoras, estão começando há pouco tempo, do ano passado pra cá. Comecei como monitora lá, com 17, que foi quando eu entrei na faculdade também. Então teve essa mescla de... Eu comecei reproduzindo o que o meu professor fazia, né? Que era o que eu tinha. Através da imitação, Exato. Que é uma das fontes. Das possibilidades. E aí na faculdade foi onde eu me encontrei como professora, quem eu sou, né? E a gente vai se descobrindo sempre.
Eu acho que a oportunidade que as meninas elas vão falar um pouquinho, mas é incrível, né? Eu acho que esse aprender com a gente e com a troca com as crianças, né? Porque eu acho que a gente aprende mais quase com eles com a gente. Gente, vamos combinar? Eles são os atores principais e nós somos coadjuvantes. Se você não entender que elas são as grandes estrelas e nós simplesmente somos coadjuvantes, nós fazemos com que elas brilhem. Quando o professor quer brilhar mais do que o aluno, está tudo errado. A nossa função é fazê-los brilhar, não brilhar mais do que eles. Eu acho que a gente, como todas as monitoras que estão aqui, a gente amadurece num período muito rápido. Porque as crianças nos ensinam tanto dentro de uma sala de aula, num período de 1 hora, que é surreal ver a nossa evolução e ver o desenvolvimento das crianças durante isso. Gente, olha essa geração aqui, que show, olha que fala. Tem 50 anos, meu amor. No formal, foi? Não, desculpa, gente, não me apresentei, eu sou a Fernanda, tenho 16 anos e eu atuo como monitora há 1 ano e pouco. Muito bom. Gente, então eu vou falar rapidinho que está aqui no PDF, que a gente falou tudo isso nesse bate-papo informal, do que eu ficar com data show, né? Então vamos lá. O que é o professor? A gente já falou sobre aptidão, a gente falou da importância da comunicação, do ouvi-la. Né? Então vamos aguçar mais nossos ouvidos para escutá-las mais, tá? Ai, isso aqui sai, eu não sei mexer. Quem pode me ajudar aqui? Aqui, peraí. Botei até a senha errada, porque eu já estou pressionada por cada hora. Já tem um vigia ali na porta. Estudo, nós falamos o tempo todo da importância do estudar, a responsabilidade. Esse PDF aqui, eu vou ver com quem que eu posso passar para vocês, tá? Vai com Deus, prazer também. Segurança, como a gente falou, emocional e também do próprio espaço, né? Não deixar a criança pular pela janela, pendurar na barra, que eu adoro essas, né? Adoro essas demoníacas, amo de paixão. Sou eu que eu fazia isso, exatamente, eu me vejo, sabe? E situações de incompatibilidade, que por acaso aqui a gente não falou. Às vezes existe muito a questão do líder, da tímida, do não, né? Então, a tímida nesse dia, vamos ouvir aquela, ela quer ficar sentada ali, respeita. Passou 1 mês, ela está sentada ali, então já peraí. Né? Eu acho que aqui pelo nosso bate-papo, eu vi pessoas muito coerentes, muito conscientes do estar com criança. Aí quando a gente fala de criança é a coisa mais espontânea que existe. Ela olha para você e fala, você tá feia. Você não penteou o cabelo. E eu falo, verdade, vai na tua bolsa, pega teu pente e me penteia. Não tive tempo. Sabe? E isso não façam com que elas percam a espontaneidade. Isso é a maior joia que vocês podem ter na mão de vocês. E ela tem a forma livre e criadora do seu movimento. Não podem isso através de imitações. Vai ter momentos que elas vão ter que imitar, mas incentivem criá-las, para que quando a gente cria, é nosso. Professora, olha o que eu fiz. Elas batem no peito com um orgulho gigantesco. E vocês estão despertando o gosto pela dança, ajudando a autoestima. Ai, por que isso fecha? O acolhimento, que a gente falou, imenso. A afetividade, a confiança nela, né? E a criatividade. Ela só vai confiar nela se ela se sentir segura. Então, ela tem que confiar em nós, tá? Preparem esse espírito para que haja confiança. Essa sala tem que ser um templo de companheirismo, de confiança, de fidelidade, de segredos, porque elas contam segredos e tem que ser segredo, sabe? E quando ela vier falar com você fala assim, quantas vezes a gente vê assim, a criança está te contando, tia, meu pai me bateu ou não bateu, tia, briguei com a minha melhor amiga, aquela dor dela é profunda, e a gente está assim, olha, vamos começar a aula, e ela está ali, dizendo para você, socorro, eu não vou conseguir fazer nada, porque eu preciso que você me escute, por isso que eu falei, atenção,
Escuta ela, brigou com a tua amiga? Nós vamos resolver isso. Podemos resolver isso depois da aula? E aí ela já sabe que... E se vocês prometerem algo, cumpram. Cumpram. Não sabe brincar, não desce pro play. Tá? A gente fala da dança, né? Já chegou outra aí. Falei sobre para vocês as áreas do desenvolvimento, cognitiva, social, física e de linguagem. A dança, ela vai ajudar na autoestima, na autonomia da criança, né? O poder da escolha e da socialização. Isso, para mim, é o maior benefício que a dança pode dar para a construção desse indivíduo. Tem uma palavra aqui do Laban, tem uma frase do Laban que é muito minha, sabe? E aí eu queria que vocês ouvissem, que fala assim: a dança é uma cooperação organizada das nossas faculdades mentais, emotivas e corporais, que se traduz em ações cuja experiência é de máxima importância para o desenvolvimento da personalidade do ser humano. É fantástico, o homem é um gênio, né? É incrível como ele viu a dança e como ele como ele colocava a dança. Ele é um homem morreu há pouquíssimo tempo, em 1958, é extremamente atual, né? E se vocês puderem ler bibliografia sobre dança criativa, dança educacional, leiam. Não é uma leitura fácil, mas eu acho que vocês podem ler. E eu fiz uma conclusão pequenininha. Conclui-se que a cada fase da vida, a mente da criança absorve informações e se desenvolve de várias formas diferentes. Deste modo, a metodologia que vai introduzir a dança para um aluno, que é cada um de vocês tem uma metodologia, né? Método é uma coisa fixa. A gente pode fazer um outro dia sobre isso. Metodologia é como você aplica este método. Sim? Entenderam? Que vai introduzir a dança para um aluno deve ser diferenciada de acordo com a sua faixa etária. Gente, assim eu acabo esse bate-papo maravilhoso que foi com vocês. Eu espero ter ajudado aqui a vocês e ter despertado ainda mais amor pela dança. Que vocês continuem seguindo firme esse caminho, né? Parabéns a todos vocês por escolherem doar e ensinar a criança, né? E o dia que vocês entrarem numa sala de aula e entrou e sentiu assim, nossa, não dá mais, sejam honestos com vocês e se retirem. Não é inválido, você não é uma perdedora, você não é uma fracassada, se um dia você sair da sala de aula de uma criança. Você é muito nobre, muito digna e muito honrada de ter total consciência que agora, a partir de agora, não dá mais. Eu não tenho mais, é uma vida, ou não, eu já estou cansada para trabalhar com criança, tá? Mas eu espero que vocês tenham disposição a vida inteira, porque eu estou aqui com os 50, muito melhor do que quando eu tinha 20. Tá bom? Um prazer. Eu adorei estar com vocês.